Jesus vive. Abra sua Bíblia em Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, versículo 26. Quem achou, diga amém. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Eu estou lendo em Mateus. Eu falei Lucas, mas é Mateus. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Jesus faz uma denúncia grave aos fariseus. E nesse dia aqui, Jesus assina a sua sentença de morte. Porque os fariseus, gente, eles faziam parte de uma das alas do judaísmo. O judaísmo tinha 5 grandes grupos. Tinha os essênios, que eu vou tentar traduzir na linguagem de hoje. Era aquele grupo dos santarrões, que viviam nas cavernas, se isolavam, né, pastor Adilson? Eram mais santos do que os outros, viviam isolados, estudando a Bíblia. Geralmente viviam isolados da sociedade, distantes de todos. Sabe aquele tipo de crente, que ele é tão santo, que ele não se mistura com ninguém? Ele está no mundo, ele é tão especial, que ninguém presta, só ele, e só quem fala a linguagem dele. Ele não peca, ele é perfeito. Esses são os piores. Porque o homem precisa entender que a sua vida aqui na terra é uma vida de luta. A luta pela santidade é uma luta diária. E você não pode se render à tentação da vaidade espiritual, da vaidade religiosa. Mas existia, além dos essênios, o grupo dos saduceus, que eram judeus ricos, intelectualizados, que se sentiam também superiores aos outros, porque tinham bens materiais, porque tinham cultura. Havia o grupo dos zelotes, que eram os revolucionários, os revoltados com a invasão do Império Romano. Eles queriam a todo custo tomar o poder. Havia os herodianos, que eram os seguidores de Herodes, os puxa-sacos do imperador. Havia os fariseus, que eram os zelosos das escrituras, que viviam uma religiosidade muitas vezes de aparência. E eles foram desmascarados por Jesus. Jesus disse: olha, vocês são hipócritas. Vocês vivem uma religiosidade de aparência. Vocês não vivem uma religiosidade própria, uma religiosidade espiritualizada. Vocês vivem uma religiosidade de tradição que vocês herdaram dos pais de vocês. Ai de vós, escribas e fariseus. Os escribas eram os que copiavam os textos sagrados. Vocês são hipócritas. E ele usa uma coisa que era comum. Ele diz: vocês limpam o copo por fora, mas não limpam por dentro. E ele os chama de sepulcros caiados. Porque num dia de ceia, porque num dia de Páscoa, um domingo de ressurreição,
eu quero falar sobre isso. Porque não importa quantos membros tem uma igreja. Não importa quantas pessoas estão sentadas aqui ou em outros templos para dizerem que estão adorando a Jesus. Eu vou além. Eu vou falar uma coisa que vai contra a própria estrutura da igreja. Não importa quantas vezes você vem ao culto. É bom que venha ao culto, porque não é bom se afastar da congregação para ter comunhão com os irmãos. Não importa quanto você deu de oferta. Não importa o que nessa igreja foi fruto da sua oferta. Talvez o som foi você que deu, a pintura foi você que deu. Isso não faz a menor diferença. Deus não está preocupado com essas coisas. Existe uma coisa na qual Deus está profundamente interessado. É na sua entrega. Diga para a pessoa mais próxima de você: Deus está interessado e muito na sua entrega. E a Páscoa lembra isso. A entrega de Jesus. Eu botei título e botei na internet, nos grupos, que a mensagem de hoje se chamaria A Conspiração do Gólgota. O Gólgota é o monte em hebraico, o nome em hebraico, do lugar onde Jesus foi crucificado. Uma conspiração é quando duas ou mais pessoas juntam, planejam uma forma de chegar a um objetivo de um plano que geralmente vai de encontro ao plano de uma outra pessoa, ou ao poder estabelecido de uma outra pessoa. O Brasil se tornou uma república por causa de uma conspiração que envolveu a maçonaria, envolveu os abolicionistas, envolveu os republicanos e envolveu os militares. Aí eles foram a pessoa mais influente que tinha naquele tempo, em 1889, que era o Marechal Deodoro, e fizeram uma conspiração para depor o imperador Pedro II, tomar o poder e estabelecer uma república. Então o Brasil nasceu de um golpe de Estado. Foi dado um golpe de Estado, o imperador foi deposto da função de vereador, foi colocado no navio e mandado para a Europa. Ele morreu em Paris. Porque se ele ficasse aqui, podia ter guerra civil. E aí as tropas do exército brasileiro se espalharam pelos 4 cantos do país, porque se alguém se atrevesse a se levantar contra o estabelecimento da república, morria na bala. E o Brasil nasceu como república debaixo de um golpe de Estado. Quando não é um golpe de Estado, é uma revolução. Os norte-americanos fizeram uma revolução. E o que é uma revolução? É quando um grupo de pessoas se unem para promover uma transformação de uma realidade de natureza social, econômica, política ou até mesmo religiosa, como foi o caso da reforma de Martinho Lutero. Os americanos estabeleceram a nação Estados Unidos da América do Norte através de uma guerra, de uma revolução, em que pessoas do povo, junto com comerciantes, junto com a maçonaria da época, com as igrejas evangélicas e outros grupos, se uniram para tomar o poder da mão dos ingleses que dominavam os Estados Unidos e fundaram a nação Estados Unidos da América do Norte, como uma democracia, e até hoje é, e fazem eleições para escolher o seu presidente. Revolução, conspiração pode ser chamado também de insurreição. Pessoas que se insurgem, se levantam contra algo. E Jesus estava crescendo em fama, em poder, em influência, em autoridade. As pessoas comentavam em todo lugar sobre esse homem extraordinário, que não fez faculdade, mas era um grande sábio, que não tinha um título à altura dos membros do Sinédrio, mas dava um banho de sabedoria em todos eles. Que não tinha uma coroa de rei, mas era chamado de Senhor, desde os mais simples aos mais poderosos que tinham contato com ele. Que promovia milagres, curava enfermos, dava vista aos cegos, fazia coxos e aleijados andarem normalmente, fazia mudo falar, expulsava demônios, mandava o vento calar a boca e o mar se acalmar, multiplicava pães, trazia de volta à vida quem já estava morto. E Jesus começou a ser um problema. Um problema
para a religião estabelecida, que era o judaísmo. Um problema para o poder estabelecido, que eram os romanos. Um poder para o clero da época, os fariseus e escribas. E lá atrás, nessa passagem que eu li, começou tudo começou aí. Quando Jesus os chama de hipócritas, Jesus os confronta como eles realmente são. Mas sabe quando você está no erro? E alguém lhe confronta? E você sabe que está no erro. Mas ao invés de tomar vergonha e se consertar, você se levanta cheio de ira e ódio contra aquela pessoa que desmascarou você. Jesus diz uma coisa nesse texto fantástica. Ele diz assim: olha, vocês estão dizendo que se vivesse na época dos seus pais, e pais aqui está falando de ancestrais, não é o pai e a mãe deles, mas os ancestrais. Se vivesse na época dos seus ancestrais, vocês não teriam matado os profetas. Eles estavam confessando o seguinte, que os ancestrais dele mataram os profetas de Deus, que denunciaram os pecados deles. Eles estavam dizendo que, de fato, havia uma classe religiosa em Israel que matava profetas. E Jesus está se colocando como o maior dos profetas. Está tirando a máscara deles diante de todo o povo. E está dizendo: vocês são hipócritas da religião. Deus não está interessado. Qual é a melhor roupa que você tem para vir ao culto? Qual é o tamanho da sua oferta? Qual é o nome da igreja que você faz parte? Deus está interessado em saber o quanto você é dele. Diga para quem está do seu lado: Deus está interessado em saber o quanto você é dele. A Páscoa deve nos induzir a uma reflexão sobre entrega. A Bíblia está recheada disso. O primeiro assassinato que houve na história foi por causa de uma entrega bem feita e uma entrega mal feita. A Bíblia diz que os dois estavam cultuando. Os dois levaram o que tinha da sua área de produção. Abel levou as primícias do seu rebanho. Caim levou as primícias das suas plantações, dos frutos da terra. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelha. O primeiro homem assassinado na terra, ele foi morto por ele ser um pastor de Deus. Um pastor segundo o coração de Deus. Mas o homem que o matou por inveja. E quando você lê o livro de Hebreus, Hebreus vai nos revelar por que foi que Caim matou Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel porque as suas obras eram más. Caim foi desmascarado pela espiritualidade de Abel, que não era religiosidade apenas, porque a religiosidade, ela mostra a aparência, mas a espiritualidade, ela revela a essência. Você pode dizer isso comigo? Diga: a religiosidade mostra a aparência, mas a espiritualidade revela a essência. Quem olhasse de fora diria: olha que lindo, Abel trouxe o melhor da sua criação e Caim trouxe o melhor da sua plantação. Os dois estão ok. Não seria essa a nossa visão? Quando você entrega seu sacrifício de louvor a Deus, eu estou vendo você abrir a boca, eu estou vendo você louvar, eu estou vendo você levantar a mão, vem o ofertório, eu vejo você ofertar, eu vejo você fazer tudo o que se diz no culto. Eu não tenho autoridade nem poder para entrar na sua intimidade e para saber como você de fato está aí dentro. Mas o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece, o Deus que é o Senhor da tua e da minha vida e de todos sobre a terra, porque do Senhor é a terra, o mundo na sua plenitude e todos aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24. Esse Deus olha e vê a sua sinceridade. Ele vê o quanto de entrega sincera existe no seu culto. O quanto aquilo é culto, espiritualidade, ou quanto aquilo é aparência, religiosidade. Ele vê se naquele momento você está se derramando em oferta de entrega e adoração a Ele, ou se você está vivendo um ritual de aparência. A Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul. E quando ele estava fugindo de Saul, ele sentiu vontade de beber da água de uma fonte especial que havia em Jerusalém, em Israel. E essa fonte de água estava do outro lado, onde estava o exército de Saul. 2 dos seus valentes,
sabendo disso, foram escondidos, entraram no acampamento inimigo, foram até a fonte, apanharam da água que Davi queria, que não era água salobra, era água pura, como a gente chama, água doce. Botaram no alforje, voltaram escondido, correndo o risco de serem pegos e mortos, e levaram a Davi. Meu rei, ouvimos o Senhor dizendo que queria beber da água. Nós fomos lá na fonte e pegamos da água. É sua. Olha a devoção desses homens. Olha o amor que esses homens tinham por Davi. Arriscaram a vida para dar ao rei o privilégio de beber daquela água. Davi olhou aquela água e disse: vocês arriscaram a vida para pegar essa água para mim? Sim. Essa água, por causa do risco de morte que vocês correram, ela se tornou preciosa demais. Eu não sou digno de beber desta água. E ele derramou toda a água e disse: Senhor, essa água se tornou preciosa pelo risco que esses homens correram. Eu a ofereço a ti como oferta de libação. O que é oferta de libação? Oferta de libação é tudo aquilo que é derramado. O sangue de Jesus derramado foi uma oferta de libação. A vida dele foi derramada por nós. Tem um hino que a gente canta que diz assim: quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em nós, porque a vida foi derramada na presença do Pai. Quando você vem ao culto, você está se derramando em adoração. Você está fazendo uma oferta de libação com o seu louvor. Em Hebreus capítulo 13 diz que o sacrifício que agrada ao Senhor são os louvores que saem dos nossos lábios. Às vezes a gente quer ir naquele culto porque vai ter aquele cantor famoso, aquela cantora famosa, aquela banda famosa, aquele pregador famoso. Então a motivação da gente está errada. Não é pecado cantar ouvindo aquela pessoa. Não é pecado ir ouvir aquele pregador. Mas é pecado se a minha motivação é ele ou ela. A minha motivação tem que ser estar na presença do Senhor. Páscoa nos lembra que Deus olhou e viu o homem pecador, perdido. Então Deus disse: olha, alguém tem que morrer por eles. Quem? Olhou do céu, lembre que Ele é Senhor da história. Ele é Senhor do tempo e do espaço. Ele veio ontem, hoje, amanhã, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele viu Adão pecando. Ele viu Caim pecando. Ele viu Noé saindo da arca e se embebedando. Ele viu Abraão, que era seu amigo, mentindo para o rei lá do Egito, dizendo que Sara era sua irmã, desobedecendo e levando um parente, quando ele disse: saia sem a sua parentela. Ele viu todos os heróis da Bíblia, os patriarcas do Antigo Testamento, cometendo erros. E ele disse: não são perfeitos. Nenhum deles é perfeito. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí a Páscoa nos lembra de quê? Do que aconteceu no Antigo Testamento. Israel estava perdido na escravidão. 430 anos. E a Bíblia diz que eles perderam o ânimo. Eles perderam o ânimo. Sabe quando você não tem mais ânimo para lutar por uma coisa? Ninguém queria lutar por libertação, porque o Egito era a nação mais poderosa da terra. O maior exército era do Egito. Todos os países da época temiam o Egito. Quem ia se levantar? Escravos, maltrapilhos, desarmados, sem treinamento de guerra, enfrentar o exército mais poderoso do mundo? Nunca. Aí Deus traz do deserto um menino que foi criado como filho do faraó, chamado Moisés. Ele opera sinais e maravilhas e Deus, através da última praga, liberta o povo. E como era a última praga? Os filhos primogênitos de todos os animais e humanos vão morrer. Não só dos humanos, dos animais. Mas a casa que tiver o sangue do cordeiro aspergido, essa casa está salva. E aí Deus diz: olha, vocês vão fazer uma festa. E vão fazer todos os anos. Vai estar lá em Êxodo 12, 13. Todos os anos. Vocês vão fazer essa festa. Vocês vão pegar um cordeiro novinho, sem mancha, sem mácula. Aquele cordeiro apontava para Cristo. Vocês vão matar
e vão derramar o sangue inteiro. E vão pegar esse sangue e vão aspergir as entradas da casa. E quando o meu anjo for matar os primogênitos, os filhos mais velhos, na casa em que o sangue estiver aspergido, o meu anjo vai passar por cima. Por isso, em hebraico, a palavra Páscoa significa passagem. Porque o anjo passou sobre as casas. E assim foi. E os primogênitos do Egito morreram, inclusive o filho do faraó. E o faraó era um deus. No Egito, o faraó era um deus. E quando o filho dele morre, ele não pode fazer nada. Ele não pode trazer o filho dele de volta à vida. Ele levou um tapa na cara de Deus. Porque Deus diz assim a ele: olha, você diz que é Deus, traz o seu filho de volta. E ele não pode, porque ele não é Deus, ele é um homem. Mas o Deus que você serve, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele deixou que o filho dele fosse morto para no terceiro dia trazê-lo de volta à vida, porque ele é o Senhor. Dê um aplauso a ele. Os séculos passam, todos os anos, os judeus do mundo todo vão celebrar a Páscoa. Chega o dia da crucificação. Jesus resolve celebrar a última ceia com seus discípulos. Ele diz: olha, eu prometo a vocês uma coisa, a próxima vez que eu comer a ceia com vocês, será no banquete que vai ter lá no reino dos céus. Mas eu vou dar a vocês um novo significado a esse momento. E aí, ele já tinha consciência da conspiração do Gólgota, da conspiração para levá-lo ao lugar da caveira, ao Calvário. Ele já sabia que já tinha tido reuniões secretas e que já tinham comprado um dos 12 dele por 30 moedas de prata, o preço da traição. O traidor estava ali entre eles. Jesus sabia até quem era, sabia o que foi dito na reunião, porque ele é Senhor de todas as coisas, ele é onisciente. Sabia o que estava no coração de Judas desde o começo, que a Bíblia diz que ele era mentiroso e ladrão, ele era dissimulado, ele era um falso crente. Eu não posso dizer se tem algum falso crente aqui hoje, eu não tenho esse poder, mas Jesus sabia quem eram os falsos e os verdadeiros. Por isso ele disse que o joio vai crescer com o trigo. Você não tem que ter medo de ter algum falso irmão, alguma falsa irmã no seu entorno. Você tem que ter medo de você ser um falso irmão ou uma falsa irmã. Você tem que vigiar a sua vida para que o falso ou a falsa não seja você. E eu não estou falando de falsidade com o seu irmão, não. Eu estou falando de falsidade com o seu Deus em não cumprir a promessa de ser fiel a Ele até a morte. Quando você aceitou Jesus, você se casou com Ele, você se tornou noiva do Cordeiro, você fez uma aliança de fidelidade com Ele. A sua aliança com o Cordeiro, ela é eterna. Eu posso ouvir um amém? Lembra que eu falei que eles foram desmascarados no texto que eu li? Chamaram Judas para uma reunião e disseram: olha, vamos mandar nossos soldados prender o seu mestre. Mas os nossos soldados têm dificuldade de identificar, porque caso você não saibam, Jesus não era tão diferente dos discípulos, ele era parecido. Eles todos eram barbudos, barbas forquilhadas, eles não eram tão diferentes. As roupas que vestiam eram iguais, eles não eram tão diferentes. Você não tem que ser diferente do seu irmão e nem igual a ele, você tem que ser crente. E o Espírito Santo que está em seu irmão é o mesmo que está em você. Você só tem que deixar esse Espírito fluir através da sua vida. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia diz que Jesus leva os discípulos dele ao monte para orar. E ele vai orar com os discípulos. E ele se retira um tempo. E a Bíblia diz que ele ora por nós. Por aqueles que eram crentes e os que haveriam de crer. E ele ora com tanta intensidade que o suor dele se transforma em gotas de sangue. Estudiosos dizem que isso acontece quando uma pessoa está num estresse tão profundo que os microvasos se rompem e a pessoa sangra junto com o suor. Jesus começou a derramar o seu sangue, a sua vida
em oração. Literalmente, ele estava ali começando a se oferecer em libação por mim e por você. Português agora. Literalmente, ele estava se oferecendo em sacrifício de libação por mim e por você. É porque eu falei em outro idioma, me desculpem. Jesus termina de orar e volta, como foi bem demonstrado aqui, os discípulos estão dormindo. Está cheio de gente dormindo nas igrejas. Dormindo para o fato de que a sua parentela precisa aceitar Jesus. A sua vizinhança precisa aceitar Jesus. Seus melhores amigos e amigas, esse com quem você gasta tempos e tempos falando de coisas diversas, de esportes, de Big Brother, que não deveria interessar os crentes, mas interessa, infelizmente. E de tantas outras coisas. Você fala com essas pessoas sobre tantos assuntos, mas você tem falado do amor de Deus? Você tem falado da volta iminente de Jesus Cristo? Você tem falado da necessidade de conversão dessa pessoa? De abandonar a vida de pecado, a vida de vícios, de práticas mundanas, carnais e pecaminosas? Você tem dito para elas o perigo que se representa para as suas almas e que elas têm que fazer uma escolha de fidelidade e amor ao Senhor? Ou você, para manter a amizade, você fala sobre tudo, menos sobre isso, porque vai que a pessoa não gosta e deixa de ser seu amigo. E essa amizade é preciosa demais. Como disse a dramatização, Pedro não queria perder a reputação, dizendo que era seguidor de Jesus. Será que a sua reputação perante os seus familiares e amigos e conhecidos, colegas de trabalho, é mais importante do que saber que se eles não tiverem um encontro com o Salvador, eles não terão direito à vida eterna? Mas a conspiração do Gólgota estava em andamento. Judas estava sabendo que Jesus tinha que ser preso. Ele recebeu dinheiro para isso. E quando ele se aproxima do mestre, ele vai se aproximando. E Jesus olha para ele e diz: amigo, a que vens? Como é que você sabe que um camarada está ali para te trair e você ainda o chama de amigo? É porque ele não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo dele. Jesus queria o bem dele. Você não tem que querer o mal daquele que quer o teu mal, porque você é servo daquele que chamou de amigo o traidor que estava diante dele. Isso é forte, não é, igreja? Não é forte? Chamar de amigo o que está tramando contra você. Não é ser besta, mas é não se deixar dominar e nem vencer pelo mal. Então, quando ele vai, o beijo, que é chamado de ósculo, era na face. Ele beija a face de Jesus. E o beijo era um sinal de intimidade. Algumas culturas, os homens se beijam. Sinal de intimidade, de amizade, de fraternidade, de que ali tem uma amizade verdadeira. E ele traz Jesus se fingindo de amigo. O mundo está cheio de gente que é falsa nas amizades, que só está interessada no que é particularmente importante para elas. Mas você não é uma dessas pessoas. Você é filho do Altíssimo, você é filho do Cordeiro. Você não é chamado para ser dissimulado, você não é chamado para ser mentiroso. Você é chamado para ser um filho do reino da luz, um filho da verdade. Porque se você é liberto, é porque você teve um encontro com a verdade. Só a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é beijado por Judas. Os soldados se aproximam sob o comando do servo do sumo sacerdote, uma espécie de cumpridor de ordens, chamado Malco. E quando ele se aproxima: você é Jesus, o Nazareno? Sou eu mesmo. O que queres? Puf, caíram para trás. Não aguentaram estar na presença do mestre. Caíram 2 vezes e só prenderam Jesus porque Jesus se deixou prender. Jesus é levado à presença das autoridades. Ele é questionado por Anás. Ele é questionado por Caifás, os sacerdotes. Ele é levado à presença do governador romano, chamado de Pôncio Pilatos.
Ele é levado à presença de um rei de aparência, um rei de faz de conta, uma espécie de rainha da Inglaterra daquele tempo, chamado Herodes, que era rei, mas não mandava em nada. Todos eles testam Jesus, todos eles confrontam Jesus, e nenhum deles vê defeito em Jesus. O governante máximo daquela região, Pôncio Pilatos, diz: ele é da Judéia, é da Galileia, leva para Herodes, ele é rei lá na Galileia. Herodes devolve a bola para Pilatos. A mulher de Pilatos disse: eu tive um sonho, ele é inocente. Aí Pilatos lava as mãos. E lavar as mãos passou a ser símbolo de covardia. Você tem que ter lado, você tem que ter posição, você tem que ter postura. Quem lava as mãos é covarde. Se você tiver que perder a vida por amor a Cristo, que perca. Vem aí um tempo de grande tribulação contra os cristãos. Alguém aqui tem medo? Alguém aqui tem medo? Alguém aqui tem medo? Parece que tem, porque foi silêncio total. Alguém aqui tem medo? Se alguém amar sua vida, perdê-la-á. Mas se perder por amor a Cristo, será salvo. Haverá um tempo de grande perseguição. Mas a Bíblia diz que a igreja de Jesus vai ser arrebatada. Ela vai se encontrar com o Senhor nos ares. Haverá o reino do inimigo da igreja, que é o anticristo. Mas você não tem que ter medo. Você não tem que se influenciar com um filme de terror que você não deveria nem assistir. Mas muito crente perde tempo assistindo. Você deveria crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Jesus vai triunfar no final. Assim como ele triunfou quando ele esteve aqui na terra, ressuscitando, ele vai triunfar voltando e arrebatando a sua igreja e levando seus filhos e filhas para terem seus corpos transformados, os que estiverem vivos, ressuscitando os que já dormem no Senhor, e todos estaremos com ele para sempre. Se manifeste, igreja. Estaremos com ele para sempre. A nossa fé não pode ser baseada em arroubos emocionais, em pregações que tocam as nossas emoções, que nos fazem chorar, que nos fazem vibrar, que nos fazem pular e etc. E quando sai pela porta, a emoção foi embora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, diz que o nosso culto tem que ser racional. Nós temos que saber a quem servimos, a quem adoramos e por que servimos. Temos que conhecer a palavra, conhecer a verdade, porque é ela que nos liberta da influência do espírito de engano que opera nesse mundo, do espírito da doutrina mentirosa, da doutrina de ocasião e oportunista, que veio para roubar os santos da verdadeira comunhão com o Senhor. A conspiração do Gólgota resolve mobilizar a multidão. Pilatos faz uma proposta: olha, está aqui o Jesus chamado Cristo, um homem em quem eu não encontrei pecado, não encontrei crime algum, não tem motivo para crucificá-lo. E aqui do outro está um ladrão, conspirador, assassino, bandido, Barrabás. Como é costume na Páscoa de vocês soltar um preso, eu quero dizer que vou dar a vocês o direito, ao covarde de novo falando, de escolher quem vive e quem morre. A quem eu devo soltar? Solto Cristo ou solto Barrabás? E a multidão, insuflada pelos hipócritas religiosos, aqueles que Jesus tinha confrontado, gritaram: solta Barrabás. E o que eu faço com Jesus chamado Cristo? Crucificam, disse a multidão. Crucificam, crucificam. E a Bíblia registra que havia no entorno daquela multidão alguns que seguiam ao mestre, mas que acovardados ficaram. Fala, igreja. Fala forte, igreja. Ficaram o quê? Calados, como vocês estão ficando. Quando o seu time ganha, numa virada sensacional de 3-2, você diz: vai, Vitória! E aí os torcedores do Bahia ficam sem graça, porque o Vitória virou o jogo.
Aí vem a conversinha fiada. Semana que vem a gente ganha. Futebol, filme, política. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. E tome briga para um lado, e tome briga para o outro. Todo mundo grita, todo mundo se manifesta. Quando é para falar de Jesus, é uma timidez. Todo mundo contido. Parece que nem tem voz. Então vou dar uma chance a vocês. Jesus Cristo disse, no domingo de Ramos, quando ele entrou em Jerusalém, uma semana antes, o povo disse, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus foi aplaudido pela multidão. Uma semana depois, a mesma multidão estava dizendo, crucificam, crucificam. Você não é movido pelo que o mundo diz de você. Você é movido pelo que a palavra de Deus diz sobre você. Você não tem que se calar diante da intimidação do mundo. Abre a tua boca, varão. Abre a tua boca, varoa, e profetiza. A conspiração do Gólgota leva Jesus finalmente ao Calvário. Ele é preso numa cruz. Depois de ser surrado, depois de receber uma coroa de espinhos, e ele é morto, covardemente numa cruz. Enterram ele numa sepultura emprestada, por um certo José de Arimateia, que era seguidor de Jesus, secretamente, porque ele era muito rico e influente, ele não queria que ninguém soubesse. Mas no terceiro dia, no raiar do dia, as mulheres foram levar ungüentos para passar no corpo de Jesus, achando elas que iam pedir aos soldados permissão para fazê-lo. E quando elas chegam lá, a enorme pedra, que era uma gruta, não era uma cova no chão, era uma gruta cavada na rocha, e o corpo estava lá dentro. E tinha uma pedra muito pesada que um homem só não empurraria. Era preciso vários homens. E 2 guardas foram colocados, um à direita e um à esquerda, para que ninguém entrasse para roubar o corpo dele, porque ele disse, eu ressuscitarei no terceiro dia. E os religiosos, aqueles hipócritas que eu falei há pouco, ficaram com medo que se cumprisse. Mas a Bíblia diz que quando chegaram, a pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio. E os lençóis, porque naquele tempo não era caixão, envolvia o corpo em lençóis. Os lençóis que tinham envolvido o seu corpo estavam dobrados, porque Jesus era como eu. Ele gosta de tudo dobradinho, arrumadinho, organizado. Tudo no lugar. Jesus era como os maridos aqui da igreja, que deixa tudo no lugar e arrumado. Sonho de toda mulher. Mas Jesus deixou tudo organizado, porque Ele é Senhor da organização. Ele não gosta da desordem. Quando elas se aproximam do jardim, tem um homem no jardim. Elas pensam que é o jardineiro. Foi o Senhor que levou o corpo do mestre? E Jesus abre a boca e diz, Maria. Ela diz, Rabone. Ele diz, não me toques, porque ainda não me apresentei ao Pai. Ele vai, se apresenta ao Pai, ele passa mais 40 dias sobre a terra, fazendo sinais e maravilhas, até que ele sobe aos céus, diante de toda a multidão. E a Bíblia diz que os anjos disseram, esse mesmo Jesus que viste subir, haverá de descer, nesse mesmo lugar, em poder e grande glória. A conspiração do Gólgota pensou que tinha destruído Jesus. E a conspiração do Gólgota foi inspirada pelo inferno. Assim como o inferno hoje está preparando conspiração contra você que está me ouvindo aí em casa, você que está me ouvindo aqui. Ele quer a sua destruição. Porque o reino das trevas, que é o reino de Satanás, ele tem 3 propósitos em relação à sua vida: roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não há império das trevas que prevaleça contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A conspiração do Gólgota foi a conspiração para matar Jesus e impedir o plano de Deus de se cumprir. Ela fracassou. A conspiração do Gólgota ainda está viva, através do império de Satanás, tentando roubar a tua alegria,
tentando matar a tua comunhão e destruir a tua esperança em Cristo. Mas graças a Deus, porque Ele está vivo. E porque Ele está vivo, a esperança está viva. E porque a esperança está viva, nada nem ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então somente, diz a Bíblia, anda na minha presença, disse o Senhor a Abraão, e ser perfeito. E o que é ser perfeito? É se mirar naquele que é perfeito e procurar ser imitador dele, como disse Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse dia de Páscoa, eu chamei de conspiração do Gólgota, a armadilha de Satanás para matar e destruir a Jesus. E dizer que ela fracassou. Ele venceu, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está vivo em você. Ele está vivo em você. Aponte para o irmão do lado e diga: Ele está vivo em você. Tome posse disso. E não deixe que um decreto saindo da boca de ninguém mate em você a esperança de que porque Ele vive, você pode crer no amanhã.